Hora de conversar com o nosso Paulo César da Luz. Bom dia, PC. Bom dia, Marta. Talvez o nosso assunto tenha a ver com a economia também, viu? Principalmente presente do Dia dos Pais. Talvez alguém queira fazer uma viagem internacional, viu? Ah, pois é. Quem está podendo faz, claro, compra lá fora, compra em euro. Mas vamos falar do passaporte brasileiro, nesse sentido, que segue entre os 20 mais poderosos do mundo. Você está falando daquele ranking global que acaba de ser divulgado e nos coloca numa posição muito boa, né? Muito boa, muito positiva, muito favorável, mesmo diante aí das adversidades no Brasil, que poderia colocar o país numa situação um pouco mais delicada, viu, Marta? Mas pelo menos dá para se comemorar. Agora, o que você que está em casa, está nos acompanhando, deve se perguntar, mas o que é esse passaporte poderoso ou estar nessa lista dos 20 mais poderosos? Num levantamento feito entre 199 países, o Brasil está na 16ª posição. Claro que na região aqui do Mercosul, na região da América do Sul, não é o país mais bem posicionado. Nós temos o Chile em 14º lugar. Mas o fato é que estar nessa posição consolida o Brasil como um dos países confiáveis, de crédito, de bom relacionamento político, bom relacionamento econômico entre diversas nações do mundo. O passaporte mais poderoso nada mais é dizer que o Brasil tem crédito para que os brasileiros possam voar e acessar essas nações sem os temidos vistos antecipados. Às vezes, isso causa um impacto bem interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, alguns brasileiros deixam de comprar pacotes, deixam de comprar as viagens internacionais por causa desse antecipado. Ou seja, compra o pacote, corre o risco de não conseguir o visto e aí o que acontece? Um prejuízo. Então, para evitar o problema, os brasileiros buscam, às vezes, destinos que eles tenham essa segurança. E aí, nesse novo patamar, nesse novo cenário apresentado aí pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, aponta que o Brasil tem acesso a 170 países sem a necessidade do visto antecipado. E como eu disse agora há pouco, isso é reflexo de um trabalho bem feito do Brasil com as outras nações no campo político, no campo econômico, no campo de desenvolvimento turístico. Claro que os países abrem esses precedentes, principalmente quando percebem que o país de origem está bem colocado, está bem posicionado, que os cidadãos daquela nação estão bem posicionados economicamente, profissionalmente, e isso demonstra o cenário do Brasil. O Márcio Falcão trouxe agora mesmo dados de que demonstram a situação de empregabilidade de Santa Catarina. Claro que isso reflete também na economia internacional. E nesse cenário promissor, o Brasil ganhou mais uma nação importante que autoriza as viagens sem esse consentimento prévio, que é a China, um grande parceiro comercial, um grande destino turístico, mas que ainda tinha dificuldades, além do custo excessivo pela distância, também das inseguranças jurídicas de acessar o país por meio do visto antecipado. Talvez isso potencialize o turismo também naquela área, e que é um dos países asiáticos mais queridinhos do Brasil, assim como o Japão também. Outras nações devem implementar. Agora o trabalho é para que outros países incorporem essa lista e que o Brasil fique mais bem posicionado. Marta, dá vontade de viajar, principalmente quando a gente percebe um pouco de facilidade. A gente já percebe isso aqui no Mercosul. Os brasileiros vão muito aos países do Mercosul exatamente pela facilidade de viajar. Com o RG atualizado, lembrando que o RG, sabia que ele tem que ter no máximo 10 anos de validade? Pois é, quem não viaja e tem vontade tem que ter essa informação. E aí, a possibilidade de viajar sem esse visto antecipado, isso vai potencializar a economia daqueles países. Mas como são acordos bilaterais, pode ser que a gente atraia muitos mais do Brasil também. E aí a gente fala de economia e as pessoas vão perguntar, mas o que tem a ver com política? Tudo. Ações políticas. Paulo, daqui a pouquinho a gente te espera, pode ser? Não tenha dúvida. Até já. Até já.